para finalizar a máquina térmica, nós vamos passar pelo motor a combustão interna e destrinchar o seu funcionamento, tá? Então, tá na tela aí para vocês o tema da nossa aula. Então, vamos lá. Os motores a combustão interna, então, são máquinas térmicas que vão obedecer às leis da termodinâmica, né? Uma máquina térmica, como a gente já conhece, já falou tanto, elas vão receber calor de uma fonte quente e tirar calor de uma e realizar trabalho, vão receber calor da fonte quente para realizar trabalho, e ao fim do ciclo doar parte desse calor para uma fonte que está mais fria, que a gente vai chamar de fonte fria, tá? O motor a combustão interna, ele funciona em um ciclo denominado, né, como ciclo de Otto, né? Funcionamento do motor, a combustão interna e o ciclo de Otto. Bom, como que é esse ciclo? Bom, primeiro eu tenho aqui uma figura que ilustra o que é o motor a combustão, o coração do motor a combustão. Então, esse é um corte vertical dentro de um motor. Então, eu estou vendo metade de um pistão, né? Eu abri um dos pistões lá do motor e eu estou olhando para ele. Então, esse sistema vai ter uma válvula de admissão, que é uma válvula que permite a entrada da mistura ar-combustível, e uma válvula de escape. O que é uma válvula? Válvula é uma torneira, né? Válvula é algo que você pode abrir e fechar, certo? Então, quando você fala assim, tem que fazer o controle de válvula dos carros, essas são essas válvulas aí, essas torneirinhas, vamos dizer assim, de uma maneira simples, né? Que vão abrir e fechar para o combustível entrar ou para o combustível sair, ou para o gás da combustão sair, né? Depois a gente vai entender bem isso. A gente tem uma vela, né, que não é uma vela de aniversário, é um sistema que dá uma faísca para a explosão do combustível, tá certo? Essas são a parte de cima ali do motor. Então, por isso que o motor tem uma parte elétrica lá, né, tem uma bobina, né, que dá essa faísca, uma faísca elétrica para o combustível explodir. O cilindro é a própria câmara do pistão, né, onde o pistão corre, e o pistão seria o êmbolo, né, aquela parte móvel que vai se mover quando o gás explodir, né, e vai gerar movimento no carro. Bom, como é que o sobe e desce desse pistão gera o movimento de girar as rodas? Bom, esse pistão está ligado num braço móvel, né, a uma peça chamada virabrequim, que parece que foi um mineiro que deu o nome, né? Qual que é o nome desse negócio que vira? Aí vamos chamar de virabrequim, ué. Parece? Não sei. Enfim, qual que é a grande sacada desse virabrequim? Então, ele é um eixo, e o pistão, ele não está ligado no centro desse eixo, ele está deslocado do centro desse eixo. Tá? Então, quando esse pistão subir e descer, ele vai gerar um movimento rotatório em torno desse eixo, como o pedal da bicicleta, né? O pedal da bicicleta, o pedal, ele não fica alinhado com o eixo que roda, né? Ele está deslocado ali. E a nossa perna, se você olhar para a nossa perna, ela só está subindo e descendo, não é? Certo? Só que você está fazendo um subir e descer ligado ao eixo, mas com certo deslocamento. Então, esse subir e descer vai gerando esse movimento giratório aí, né? E aqui, esse eixo aqui vai estar relacionado à transmissão e está relacionado ao eixo do carro que vai fazer as rodas girarem, tá? Bom, então tá aqui nesse slide as explicações de cada uma dessas coisas, né? Deixa eu só voltar um pouquinho nessas válvulas. O que é válvula de admissão? O que é admitir, né? Admitir é aceitar, colocar para dentro, né? O fulano de tal foi admitido por aquela empresa, né? Então ele foi aceito, ele entrou naquela empresa. Então essa válvula de admissão é a torneirinha que vai controlar a entrada de combustível, tá? Para explodir lá dentro do pistão. E eu falei para vocês que ele controla a entrada da mistura ar-combustível, porque eu não sei se vocês sabem, mas o combustível ele não entra lá líquido dentro do pistão. É uma mistura de combustível com ar, e é isso que é queimado, né?
Por isso que a gente está estudando os gases, perfeito, né? Claro, é uma expansão gasosa que a gente tem ali. Também é uma expansão gasosa que a gente tem ali, tá? Então, quando você ouve falar aí, quem é mais aficionado em carro, quem gosta mais de carro, como se fala de taxa de compressão, né? É essa taxa de proporção entre quanto de ar e quanto de combustível tu consegue pôr, tá certo? O que é o turbo? O que é o motor turbo, né? Como é que um motor turbo gera mais potência? Porque o motor turbo, o que é uma turbina, né? É um cara que consegue mandar mais ar, né? Isso que é uma turbina. E, na verdade, daí quando ele consegue mandar mais ar, mantendo a proporção de ar-combustível, ele consegue mandar mais combustível também, tá? Então, aí você consegue extrair uma potência maior, porque você tem mais energia sendo liberada ali, tá? E o que é essa válvula de escape? Então, a gente vai entender, a gente vai ver agora qual é o ciclo desse motor, são 4 tempos que a gente diz, né? Motor a 4 tempos. A gente vai ver que depois da queima de combustível, depois da queima da mistura combustível-ar, os gases ali precisam ser expelidos, né? Então eu tenho uma válvula de escape, né? Uma válvula para saída desse ar, tá certo? Então essa válvula abre quando eu quero eliminar o resultado da queima, o resíduo da queima do combustível de dentro do pistão para iniciar um novo ciclo, né? Já que a gente está sempre trabalhando em ciclo, tá bom? Então aqui, ó, como eu disse para vocês, nós estamos estudando o motor de 4 tempos, né? Esse é o motor mais comum. Alguns carros bem antigos, ou algumas motos, trabalham com motor 2 tempos, mas esses são a minoria. Em geral, o motor acontece em 4 tempos. O que são esses 4 tempos? São 4 momentos, 4 transformações gasosas que ocorrem, né, dentro do ciclo de Otto, que ocorre o motor a combustão interna. Então, qual que é o primeiro tempo? O primeiro tempo chama-se admissão e expansão. Como é que o ciclo se inicia? O ciclo se inicia, aqui eu tenho uma outra figura que tenta, né, representar uma foto, não é uma foto, é uma figura, né, mas que tenta representar um motor, tá? Então, o primeiro tempo do motor começa com o pistão aqui, lá no alto, tá? Então, eu tenho temperatura ambiente, pressão ambiente, tá? E o volume mínimo da câmara, né? O pistão está lá no alto, então não tem quase, a câmara não está disponível, né? Ela está preenchida pelo próprio pistão. O que acontece no primeiro tempo? Admissão e expansão. Como vai acontecer isso? Simples. O cilindro vai descer, tá? E ao descer o cilindro, a válvula de admissão é aberta e a mistura ar-combustível entra, então. Então, percebeu? Eu fiz a admissão, o combustível entrou, e eu fiz uma expansão, tá? Então, no momento em que o pistão atinge o seu limite do seu curso, o volume do cilindro agora tem o seu valor máximo, tá? O pistão vai lá para baixo. Então, o segundo tempo vai começar com ele lá embaixo. Quando o cilindro chegou lá embaixo, então daí eu posso fechar a minha válvula de admissão. Então, aí eu fecho a válvula de admissão. Durante toda essa etapa, a temperatura está próxima da temperatura do ambiente e a pressão é constante e igual da atmosfera. Não aconteceu basicamente nada ainda, só entrou combustível e houve uma expansão ali no volume, tá certo? Beleza? Então daí talvez alguém agora vai pensar, bom, professor, agora já pode explodir o combustível, solta a faísca da vela. Não, calma. Poderia explodir? Poderia. Mas o que adiantou explodir se o pistão está lá embaixo? Não é? Então vamos para o segundo tempo. Qual que é o segundo tempo? O segundo tempo é a compressão. Tá? Então lembra que o primeiro tempo terminou com o pistão lá embaixo. Então, por inércia do movimento, o que vai acontecer? O pistão agora vai subir e comprimir esse gás aqui. Veja, agora já é um gás com a mistura de combustível, né? Já é o gás ar mais combustível. Então, eu tenho uma válvula de admissão fechada, a válvula de escape fechada, e o pistão vai subir por inércia e vai comprimir esse ar. Quando ele faz essa compressão, já tem um aquecimento, né? Ó, aquecimento adiabático.
Você comprime um ar, ele vai aquecer. Se você comprimir ele rapidamente. Por quê? Porque não dá tempo dele trocar calor. Porque é adiabático, não é? Então, veja, eu já vou ter, então, um ar, uma mistura ali. Opa, tô perdido aqui. Eu já vou ter uma mistura ali com mais pressão e com maior temperatura. Agora sim eu tô pronto para queimar, para fazer a explosão. O pistão tá lá em cima, tá comprimido, tá pressionado e tá quente o gás. Então agora eu posso queimar e a queima vai mover o meu pistão para baixo. Tá certo? Então a gente vai para o terceiro tempo, que é explosão e expansão, né? As duas coisas vão acontecer, uma em decorrência da outra. Então, quando você chegou no segundo tempo e você tem, então, o gás, o pistão lá em cima, o gás comprimido e aquecido, pressionado e aquecido, eu posso, então, eu posso soltar a faísca da vela, né? E aí eu vou queimar, aqui eu vou gerar a explosão. Tá? Os gases presentes dentro do cilindro são inflamáveis, portanto ocorre uma explosão. Como não há tempo do pistão se mover, haverá um grande aumento da pressão e da temperatura, mas o volume permanecerá constante por algum tempo, né? O volume permanece constante por algum tempo. Em seguida, o gás queimado expande-se rapidamente e move o êmbolo. Tá? Então, o gás recebeu uma grande quantidade de calor, então ele vai mover o êmbolo que ele pode mover, que é o êmbolo que está embaixo dele, na verdade, agora, né? Tá? Então, é aquela velha história. Você doa o calor para o gás, ele expande, realiza trabalho. Certo? Então, ele empurra o êmbolo até que o cilindro atinja o seu volume máximo. Então, ele vai empurrar o êmbolo até lá embaixo. Certo? Realizando o trabalho que provoca o movimento do carro. Esse terceiro tempo é onde o motor ganha movimento. Tá? O motor ganha movimento. Nos outros tempos, ele só está movimentando o pistão por inércia. Então, os carros têm mais de um pistão, né, como eu falei para vocês na terça-feira, e eles vão trabalhar não sincronizados. Tá? Enquanto um está no primeiro tempo, outro está no segundo, outro está no terceiro. Porque se todos estivessem sincronizados, quando fossem para o terceiro tempo, o carro ia dar um grande pulo para frente, e nos outros tempos ele não ia ter potência, ele ia estar só se movendo por inércia, né? Então, enquanto um está explodindo, o outro está expandindo, o outro está comprimindo, e ele trabalha nessa não sincronizados, que eu falei, né? Eu estou tentando achar uma palavra para explicar isso. Eles trabalham em harmonia, mas não estão todos no mesmo tempo, né? Tem uma certa defasagem ali. Então, o carro tem potência o tempo todo disponível. Para que o carro possa ter potência o tempo todo disponível, já que essa potência só vai surgir aqui, no terceiro tempo, quando o gás explode e move o êmbolo, né? Bom, aí tudo bem. Então, agora, se o gás se expandiu e moveu o êmbolo, é claro que ele vai dar uma esfriada, né? Tá? A temperatura, então, diminui e a pressão interna também diminui. Só que essa pressão interna, ela não se igualou com o do ambiente, né? Ela diminuiu em relação ao que ela era, mas ela ainda não se igualou ao ambiente. Daí vem o quarto tempo. Né? Daí vem o quarto tempo, que vai fazer o seguinte, eu vou expelir os resíduos da queima do gás que ocorreu, né? Então tá aí o quarto tempo, ó. É exaustão. Exaustão é colocar para fora, exus, né? Esse prefixo exus, exit em inglês, né? Saída e tal. Tem sempre essa ideia de exaustão, expelir, espirrar. Espirrar não é desse prefixo, perdão. Mas enfim, é colocar para fora. Então o que vai acontecer nesse quarto tempo? Então o pistão estava lá embaixo, tá? A temperatura já diminuiu bastante, a pressão diminuiu bastante. Então o que eu vou fazer? Agora a válvula de escape vai se abrir, que é a válvula para saída, né? E o cilindro vai subir, né? O pistão vai subir por inércia, mas esses gases também vão sair por diferença de pressão, né? Esses gases vão ser rapidamente expelidos, né? Tá? E aí, quando eu terminar de expelir esses gases, eu voltei, então, ao meu estado inicial de pressão e de temperatura, né? Certo? Então, ó, tá aí a explicação, tudo bonitinho para vocês. A válvula abre, né?
Como a pressão interna é maior que a atmosfera, parte dela sai rapidamente e o que não sai, então, ainda é empurrado pelo cilindro, né? O pistão, em seguida, empurra o que sobrou da queima, esvaziando o cilindro e a válvula de escape, então, se fecha e eu estou pronto para um novo ciclo, tá? Então, esse é os 4 tempos do motor a combustão interna. Vocês vão ver, então, que ocorre, então, a compressão, transformação adiabática, né? Essa última é uma transformação adiabática, a expansão também é adiabática, é uma expansão muito rápida, né? Tá certo? Então, esse é o ciclo do motor a combustão interna. Tudo bem? Bom, então, com isso a gente finaliza, então, as máquinas térmicas e podemos falar, então, dos refrigeradores, ou como a gente conhece também, da geladeira, tá? É muito interessante a gente também discutir isso, como eu já disse para vocês lá no início, né, eles são máquinas térmicas ao contrário. Daqui a pouco a gente vai ver uma imagem, né, do diagrama do refrigerador ou da máquina frigorífica, também conhecida, tá, como máquina frigorífica. Por que elas são? Porque elas têm que tirar calor do frio e mandar para o quente. Tá? Só que esse processo ele é antinatural, então eu preciso gastar, eu preciso despender energia para isso. Então, por isso eu preciso de um motor. Né? Perceba que a diferença, a máquina térmica, o resultado dela, a função dela é ser um motor, é entregar trabalho. Aqui não, aqui eu preciso de um motor externo que consuma algum tipo de energia, normalmente elétrica, né? Para eu conseguir fazer o que eu preciso, que é tirar calor da parte fria e mandar para a parte quente, tá? Então, aqui está dizendo, né, que são máquinas térmicas às avessas, então é importante a gente conhecer os 4 componentes principais de um refrigerador, que aí pode ser a geladeira, pode ser o ar-condicionado, da sua casa, ou do carro, enfim, basicamente a gente tem esses 4 elementos aqui. Que é o compressor. O que o compressor faz? Quem adivinha? Comprime, né? O condensador, o que o condensador faz? Condensa, ou radiador, a gente vai entender por quê, né? Válvula de expansão ou tubo capilar, isso é extremamente importante, a gente só vai entender a importância dela se a gente lembrar das leis da termodinâmica. E o congelador ou evaporador, que é onde o gás vai haver a evaporação, tá certo? Ou congelador. Congelador no sentido, quando eu estiver falando de uma geladeira, né? Se eu estiver falando do ar-condicionado, então é o sol evaporador. Bom, o congelador ele é constituído por uma serpentina, né, que é um caninho comprido, né, cheio de dobras para ocupar menos espaço, né? Não sei se você já ouviu falar que alguém foi... Hoje as geladeiras nem faz mais gelo, né? Mas antigamente criava aquelas camadas, geladeiras mais antigas criavam aquelas camadas de gelo no congelador e tinha que fazer desgelar a geladeira e sempre ia alguém querer cutucar o gelo com a faca e acabava por furar essa serpentina aí e estragar o refrigerador, né? Dentro dessa serpentina vai correr um cara que nós chamamos de líquido refrigerante, tá? Não é aquele que você bebe, tá? É um líquido refrigerante. Ele vai ser o responsável por gelar os alimentos. Ele vai ser o responsável por gelar os alimentos. Bom, como é que a gente vai gelar os alimentos? A gente vai usar a termodinâmica a nosso favor. De uma maneira muito, muito, muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse líquido refrigerante circular dentro da geladeira, através da serpentina, né? Então ela é toda dobrada, então ele fica circulando ali por um bom caminho ali dentro. Só que eu vou mandar ele lá dentro com uma temperatura menor que a temperatura do ambiente lá de dentro. Tá? Então vai ser muito fácil. Roubar calor é muito fácil. É só você colocar em contato, se colocar em contato com aquilo que você quer roubar calor com uma temperatura menor. A natureza faz o resto. A natureza faz o resto. Eu só preciso estar mais frio que alguém que eu roubo o calor dele, se eu tiver essa possibilidade, né? Lembra da nossa aula das formas de transmissão de calor? Sempre que houver uma possibilidade,
o mais quente vai doar calor para o mais frio. Então eu faço esse líquido circular lá dentro da geladeira e ele está mais frio que o ar da geladeira, está mais frio que o alimento. Então, naturalmente, ele vai roubar calor do alimento. E se ele rouba calor do alimento, o alimento resfria. É assim que nós resfriamos alguma coisa. Colocamos ela em contato com algo que está mais frio. Tá certo? Então, agora, veja o que vai acontecer com esse líquido. Por que o congelador também se chama evaporador? Porque se ele recebe calor, o líquido, se ele continuar recebendo calor, uma hora ele vai evaporar. Por isso que o congelador também é chamado de evaporador. Então, ao receber calor, o líquido vaporiza, ou seja, ele vira vapor. E aí, então, ele é sugado para dentro de um cara chamado compressor. O que o compressor vai fazer? Comprimir. Exatamente. Professor, quando você ouve ar-condicionado, você ouve muito falar desse cara aí chamado compressor. Ele junto com o tubo capilar ou a válvula de expansão, é o grande coração do sistema de refrigeração, né? E como eu brinquei no início, o que esse compressor vai fazer? Ele vai comprimir o gás. Mas tá legal, mas para que eu quero comprimir o gás? Pensa, você tem um gás que ele está mais quente, eu vou comprimir ele. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a pressão dele. Essa é a função do compressor, que é o coração do sistema do ar-condicionado, aumentar a pressão do gás. Mas, professor, aumentar a pressão do gás não resolve nada, não ajuda nada no sistema de refrigeração. Exatamente, não ajuda, tá? Ele vai ajudar no sistema de refrigeração, por quê? Porque ele trabalha em conjunto com o tubo capilar ou a válvula de expansão. O que é essa válvula de expansão? É uma válvula que vai fazer o gás se expandir adiabaticamente. E quando um gás se expande adiabaticamente, ele vai resfriar. Certo? Então, o texto está dizendo em seguida, o vapor é imediatamente empurrado para o compressor, para o condensador. Tá? O que é o condensador? Vai fazer ele condensar. Então, o condensador ou radiador, como é que eu condenso? Como é que eu passo um líquido, um fluido de vapor para líquido? Eu preciso roubar calor dele, eu preciso tirar calor dele. Então, o radiador ou condensador é um lugar onde o líquido vai circular ali para perder calor para o ambiente. Isso que é um radiador. O radiador é um sistema que me ajuda a liberar calor para o ambiente. Então, lá na geladeira são aquelas gradinhas que ficam lá atrás, né? O líquido ali pressionado vai circular por aquelas gradinhas ali atrás, para ele condensar. Tá? Então, inclusive, né, antigamente a gente secava, né, nos dias muito, estava chovendo muito, não tinha sol, precisava secar o uniforme do IF, né, colocava a camiseta lá atrás da geladeira. Por quê? Porque ali é uma fonte de calor. Ele está passando ali justamente para liberar calor para o ambiente. Então, ele vai dar uma resfriada, tá? Mas não se esqueça que a gente tem ainda a válvula de expansão, ou tubo capilar, tá? Como o compressor executa uma compressão adiabática, a temperatura e a pressão do gás são elevados. Por isso, o fluido perde calor para o ambiente. Pelo fato de perder calor, ocorre a condensação, né? O vapor volta para a fase líquida. Embora tenha perdido calor para o ambiente, o líquido refrigerante ainda não está sob alta pressão, para que ele volte a ficar frio, e assim passa a receber calor dos alimentos que estão dentro da geladeira. Ele então passa por uma estreita válvula de expansão. Tá? O que essa válvula de expansão vai fazer? Expandir. Saindo da válvula de expansão, ele vai fazer uma expansão adiabática, tá? E vai, então, se tornar frio o suficiente para voltar para dentro do evaporador ou do congelador, né? Então, há uma expansão adiabática e, consequentemente, uma diminuição na temperatura e da pressão. Dessa forma, o processo se inicia, novamente, caracterizando uma transformação cíclica. Então, você precisa se ligar que você tem um cara importante, alguns caras importantes aqui. Bom, o evaporador ou condensador, enfim, né, onde o líquido refrigerante, ou gás, a gente chama, né? Precisa dar uma carga de gás no ar-condicionado, precisa ver o gás do ar-condicionado que não está gelando muito bem, né? Então, é esse fluido aí
refrigerante. Ele vai passar dentro da geladeira ou dentro de um sistema mais frio para roubar calor de alguém, né? Ou no ar-condicionado ele passa ali onde está o ar, que vai ser empurrado para dentro do ambiente. Então ele está mais frio e ele vai roubar calor. Ele rouba calor, o que vai acontecer com ele? Ele vai evaporar. Tá? É sugado pelo compressor, o compressor comprime ele vai para o radiador, vai liberar calor e vai condensar, e aí ele vai passar por tubo capilar ou pela válvula de expansão, vai realizar uma expansão adiabática, e com isso ele vai resfriar, né, a ponto de poder voltar para o início do ciclo. Né? Então, essas são o funcionamento. Aqui tem uma outra figura, né, que explica bem, né, o diagrama do funcionamento. Né? Tá? Então, você pode começar, que aquele, onde é que está o 1 aqui? O 1 está no compressor. Você pode dizer que o ciclo começa aqui, né, no evaporador, né, pensando na geladeira. O evaporador, ele rouba calor da fonte fria, né, então ele evapora e vai para o compressor, ele é um gás a baixa pressão, quando ele é comprimido, ele vira um gás a alta pressão. Ele vai para o condensador, o irradiador, daí vira um líquido a alta pressão. E daí ele passa pela válvula de expansão, né, faz a expansão adiabática e volta a ser um líquido frio. E agora a baixa pressão, porque ele expandiu também. Tá? Então, é isso de um refrigerador. Ou de uma máquina frigorífica, né, geladeira, ar-condicionado e etc. Né? Aqui eu deixei para vocês todo descrito. Eu não vou ler novamente isso aqui, né, eu já expliquei bastante. Com detalhes aí, vocês podem, quem se interessar, também depois dar uma lidinha nisso aqui. Bom, então, lembra que eu falei que ia ter uma figura do diagrama de blocos, né, para o refrigerador ou para a máquina frigorífica, né? Então, eu tenho aqui, nesse primeiro, a máquina térmica, ó. Esse primeiro aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Aqui eu tenho a máquina térmica. Tá? Recebe calor da fonte quente, entrega trabalho, e o calor que não vira trabalho vai para a fonte fria. Aqui eu tenho o refrigerador. Refrigerador. Tá? O que ele faz? Ele recebe trabalho. Então ele tem que ter um motor, né? Consumindo energia elétrica. Para quê? Para ele conseguir tirar calor da fonte fria e mandar para a fonte quente. Então, entenda, eu sei que eu estou repetindo, mas entenda isso. Ele está lutando contra a natureza, por isso que ele precisa de um motor, ele precisa gastar energia para isso, né? Então, a lei da termodinâmica vai dizer assim, ó, você nunca consegue, o calor nunca vai fluir do mais quente para o mais, nunca vai fluir do mais frio para o mais quente. Nunca vai fluir do mais frio para o mais quente espontaneamente. Não forçado, né? Natural, espontaneamente. Eu posso tirar calor do frio e mandar para o quente? Posso, mas aí eu tenho que forçar. Eu tenho que despender energia. Eu preciso gastar energia para fazer isso. Por isso que essas máquinas também são chamadas de bomba de calor. Tá? Bomba de calor, não entenda bomba, aquela bomba que explode. Entenda-se bomba como bomba d'água. Sabe o que uma bomba d'água faz? Ela pega a água que está mais embaixo e joga para um ponto mais para cima. Bomba de combustível do carro. Ele vai pegar o combustível que está mais embaixo no tanque e mandar para o motor. A analogia com a água é a mesma. Bomba d'água lá no sítio. Bomba d'água, bombeia a água lá do rio para casa, que está mais alta que o rio. Aqui é a mesma coisa. Você está lutando contra a natureza. Energia cinética faz a água ir do mais alto para o mais frio. Energia potencial gravitacional, cinética. Se eu quero lutar contra, eu preciso de uma bomba, então eu preciso gastar energia para poder fazer isso. Trazer de uma região de menos energia para uma região de mais energia. Aqui é a mesma coisa, por isso que é chamada de bomba de calor. Ele é usado para tirar calor do mais frio e mandar para o mais quente, contra a natureza. Então por isso eu tenho que ter um motor. Tá? O refrigerador ideal é aquele que descreve, um ciclo de Carnot, só que no sentido anti-horário. Nenhum refrigerador pode ser mais eficiente que o refrigerador que operar no ciclo de Carnot, né? 2 adiabáticas, 2 isotérmicas, só que no sentido contrário. Se você voltar lá na nossa aula de terça-feira,
você vai ver que lá na máquina térmica o ciclo está invertido, está no sentido horário, tá? Está no sentido horário. Aqui eu tenho um ciclo no sentido anti-horário. Bom, da mesma forma que nós medimos o rendimento de uma máquina térmica, a gente pode medir, com o rendimento, a gente mediu quão boa era a máquina térmica, a gente também tem uma grandeza para medir o quão boa é o refrigerador. Análoga ao rendimento. Só que ela tem um outro nome, ela não se chama rendimento, ela se chama eficiência do refrigerador. E a gente vai entender também que é da mesma forma que o rendimento, ela só é a medida de um decimal, de uma porcentagem. De uma porcentagem, tá? E a equação é invertida, né? Lá no rendimento da máquina térmica, era trabalho dividido por calor. Aqui é calor ganho, calor tirado dividido por trabalho. Por que a equação aqui é invertida? Porque a função aqui é invertida. Como é que eu vou avaliar o quão bom é uma máquina térmica? Quanto de calor ela faz virar trabalho. Aqui não. O refrigerador, para eu saber o quão bom ele é quanto de calor ele consegue tirar para cada joule de trabalho que o motor fizer nele. Entende? Qual é a função do refrigerador? Ele vai pegar o trabalho do motor, o trabalho externo, para poder tirar calor da fonte fria. Então, como é que você vai medir o quão bom é um refrigerador? A eficiência desse refrigerador. Quanto de calor ele consegue tirar, quantos joules de calor ele consegue tirar da fonte fria, para cada joule que ele ganha de calor. Para cada joule que ele ganha de trabalho externo. Entende? Então é simples. É uma medida de porcentagem. Então, por isso que a equação eu não gosto de usar o Q1 e Q2, eu gosto de usar o QF e o QQ. Então, a eficiência de um refrigerador é quanto de calor ele tira da fonte fria, QF, em função de quanto trabalho ele ganhou. Certo? Simples. E se você dividir essas duas coisas, vai dar um decimal que corresponde a uma porcentagem. Quantos por cento é a eficiência desse refrigerador. Acontece que, diferente da máquina térmica, a eficiência do refrigerador ela não tem limitação. Ela pode ser 100%, pode ser maior que 100%. Ué, professor, como assim maior que 100%? Porque aqui eu não tenho, aqui o que eu estou fazendo? Qual é o grande lance? Que se der tempo a gente vai falar hoje, vai finalizar a termodinâmica. O grande lance da máquina térmica é que ela está tentando converter calor para trabalho. E ela nunca vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque calor é uma forma mais complexa de energia. Então ela nunca vai conseguir fazer com que os microestados possíveis, todas as partículas do corpo voltem a um estado mais fundamental, mais rudimentar, que é trabalho. Tá? Então, é aí que está a limitação. Tá? É aí que está a limitação. Como eu disse para vocês, é uma coisa que tem muita física complexa por trás, mecânica estatística, mecânica quântica. O refrigerador não tem essa limitação. Por quê? Porque o que ele está fazendo é convertendo o trabalho para calor, de uma certa forma. Tá? E eu posso converter 100% de trabalho em calor. Não há uma limitação para isso. Porque eu estou indo de uma forma menos complexa de energia para uma mais complexa. Então, eu posso fazer essa migração, que eu não posso fazer o contrário. Então, por exemplo, você dá 1000 joules de trabalho para um refrigerador, ele pode converter todo aquele 1000 joules em calor e ainda tirar mais calor da fonte fria com isso. Então, por isso que o calor que ele tira da fonte fria pode ser maior que o trabalho que ele ganhou. Então, não há limitação em 100% para a eficiência do refrigerador e não há limite superior. É infinito aí. O que for limitado pelo ciclo de Carnot. Tá? Bom. Gente, como eu disse para vocês no início, a avaliação de vocês já está lá no Classroom, mas eu preferi não colocar na avaliação
nenhum exercício sobre o refrigerador, tá? Eu achei, como a gente ia trabalhar hoje e tal, achei que não era uma boa já colocar lá na avaliação, né? Até porque a gente nunca sabe, né? Se vai conseguir fazer a aula, até onde vai, né? Se a internet vai deixar, etc e tal. Então, vamos lá, ó. Exercício número 1. Um refrigerador recebe a cada ciclo 100 joules de calor da sua... 100 joules... Um refrigerador recebe a cada ciclo 100 joules de calor da sua parte interna devido a um trabalho de 20 que ela recebe. Ou que ele recebe, né? A parte interna recebe, entendi, tá, pode ser o ela. Determine a quantidade descartada para o ambiente externo. Bom, aqui comigo, ó, presta atenção. Vamos voltar para esse diagraminha aqui da bomba de calor, né, do refrigerador. O que o refrigerador faz? Ele pega o trabalho para tirar calor da fonte quente, junta os dois e manda para quem? Para a fonte fria. Tá? E manda para, perdão, manda para a fonte quente. Manda para a fonte quente. Então, a equação do trabalho continua a mesma. Ó. Trabalho é a diferença do que vai para a fonte fria menos o que foi tirado da fonte quente. Mas se a gente for repensar essa equação do refrigerador, ó, trabalho é calor que vai para a fonte quente, é o calor que vai. A questão aqui é que o calor da fonte quente é o calor que vai, menos o calor tirado da fonte fria. Você vai perceber o seguinte, quem que vai para a fonte quente? Quem que é liberado para a fonte quente? Passa o calor da fonte fria para o outro lado. O calor que é liberado para a fonte quente nada mais é do que a soma do trabalho que ele recebeu do motor, mais o quanto que ele tirou da fonte fria. Mas isso é óbvio. Segue o fluxo da ideia. Ele ganhou um trabalho, sei lá, ganhou 1000 joules de trabalho. Agora tirou 1000 joules também da fonte fria. O que ele vai fazer com esses 2000 joules? Ele vai realizar trabalho? Não, ele não é um motor, ele é um refrigerador. Então ele vai pegar o trabalho que ele ganhou, vai pegar o calor que ele tirou da fonte fria e agora vai despejar tudo isso para a fonte quente. Entende? Então o calor liberado no final do ciclo é a soma do trabalho que ele ganha do motor mais o quanto que ele consegue tirar. Esse calor liberado é o calor liberado para a fonte quente. Que é invertido da máquina térmica, lembra-se disso. Aqui o calor é tirado da fonte fria e liberado para a fonte quente. Tá? Então essa questão, a única coisa que ela pode fazer é nos confundir, porque não tem como errar essa conta. Letra A, determine a quantidade de calor descartado para o ambiente externo. O ambiente externo é a fonte quente. Qual é a quantidade de calor? É a soma do trabalho mais o que ele tirou do frio. Tá? Então, letra A, ó, já está até ali na tela, mas a letra A é isso, ó. O calor que vai ser descartado no final do ciclo é isso aqui, ó, é esse da fonte fria. Esse é o calor descartado ao final do ciclo. Tá? Quem é o calor descartado ao final do ciclo? É a soma do trabalho, que é a soma do que ele ganhou do motor, como trabalho, mais quanto que ele conseguiu tirar da fonte fria. Ele vai juntar os dois e despejar para a fonte quente. Tá? Então, claro, o trabalho que ele ganha é 20 joules. E o quanto que ele consegue tirar da fonte fria é 100 joules. Ó. A cada ciclo, 100 joules de calor da sua parte interna. Ou seja, ele conseguiu tirar lá da fonte fria 100 joules de calor. Tá? Então, é claro que ele vai entregar para a fonte quente 120 joules. Fica 20 mais 100, 120 joules. Esse é o calor despejado para o ambiente ou descartado ao final do ciclo, né, de cada ciclo. Tá? Que é descartado para a fonte quente, por isso que é Q. Tá? Letra B, calcule a eficiência dessa máquina. Então, toma cuidado, tá? Não pedir rendimento, não é rendimento, não é a mesma coisa. Quer dizer, é análogo, mas não é a mesma coisa. Eficiência
Tá em pé aqui, tá ruim de escrever, a letra vai ficando ruim, né? Vocês estão ligados, ó. Eficiência é quanto de calor você tirou da fonte fria dividido por quanto trabalho tu ganhou. Tá? E vocês vão perceber que vai dar mais que 100% isso aqui, né? Por quê? Porque ele ganhou da fonte fria, ele tirou da fonte fria 100 joules e ele ganhou um trabalho apenas de 20 joules. Essa eficiência vai dar mais que 100%, não é? A eficiência vai ficar a calor da fonte fria por trabalho, eficiência vai ficar 20 por 100, que é o mesmo que 2 por 10. Não, contrário, professor. É 100 por 20, que é o mesmo que 10 por 2, que é o mesmo que 5. 5 corresponde em porcentagem a quanto? 500%. É isso mesmo, tá? Dá para ter um refrigerador com essa eficiência? Dá. Não é proibido. Não é proibido. Não é limitado pelas leis da termodinâmica, tá? A letra C, qual é o significado do resultado obtido no item anterior? Pois é. O significado é que o calor que ele entrega, o calor que ele consegue tirar da fonte fria, significado. Letra C. O calor tirado, tá muito ruim, hein? O calor tirado da fonte fria é 5 vezes maior que o trabalho recebido, que o trabalho recebido. É isso que significa uma eficiência de 20%, de 500%, né? 500% quer dizer 5 vezes maior. Aumentou em 5%. Beleza? Ó, aqui nós estamos repetindo um exercício 2 da última aula, só que agora para um refrigerador, né? Então a gente falava assim, o que é um rendimento de uma máquina? As primeiras colunas deste quadro são colocados as eficiências de algumas bombas de calor. Preencha a segunda e a terceira coluna. Uma eficiência de 0,07 significa o quê? 7%. Significa que o calor tirado é 7% do trabalho recebido. Do trabalho, não vai caber aqui, hein? Devia ter o gabarito dessa, eu esqueci, recebido. É possível esse rendimento? Sim, é possível. Um rendimento de 25% é possível? Sim, é possível. Um rendimento, uma eficiência, não é rendimento, é eficiência. É possível? Sim, é possível. 400% é possível? Sim, é possível. Tá? Não há limitação para o refrigerador ou para as bombas de calor, tá? Então, eu não vou completar essa tabela porque não estou conseguindo escrever, mas a ideia é sempre essa, né? 0,25, a eficiência é 25%, então calor tirado é 25% do trabalho recebido. 1 quer dizer que o calor tirado é 100% do trabalho recebido, ou seja, é igual ao trabalho recebido. E uma eficiência de 4, significa uma eficiência de 400%, quer dizer que o calor que ela consegue tirar da fonte fria é 4 vezes maior do trabalho que ela recebeu, ou seja, 400%, né? 4 vezes maior. O importante é essa última coluna, você entender que não há limitação, todas essas máquinas são possíveis, tá? Atingir esse rendimento aí, essa eficiência, perdão. Ó, exercício número
3 aqui, tá? Não tem muito para onde fugir, tá? A gente vai ficar brincando com essa ideia da eficiência. Diz assim, uma geladeira possui coeficiente de desempenho igual a 4, né? Coeficiente de desempenho é eficiência. Vou colocar isso aqui. Ela possui uma eficiência igual a 4, ou 400%. Admitindo que essa máquina receba 100 joules de trabalho por ciclo, qual a quantidade de calor retirada da fonte fria? 400 joules. Se a eficiência é 4, quer dizer que o calor que ela tira da fonte fria é 4 vezes maior. Não tem nem muito o que pensar nisso. Professor, o senhor pode fazer a conta usando a equação? Mas é claro que eu posso. Ó, letra A de amor. A eficiência é 4. O trabalho ganho é 100 joules. Calcule o calor tirado da fonte fria. Certo? Eficiência é justamente calor tirado da fonte fria vezes trabalho. Então, substituindo as coisas no seu devido lugar. Aqui, ó. Uma eficiência de 4. Quanto de calor ele tira da fonte fria se o trabalho que ele ganha foi de 100 joules. Vou isolar a minha incógnita, que é o TF. Vou passar o 100 para o outro lado, multiplicando. Fica 4 vezes 100. É o QF. Que, claro, como eu disse, 400 joules. Certo? Letra B só pode perguntar uma coisa. Qual é a quantidade de calor perdida para a fonte quente? É 500, né, gente? Ela vai liberar para a fonte fria os 100 joules do trabalho que ela ganhou e mais os 400 ainda que ela tirou da fonte fria, né? Então, letra B, o calor liberado para a fonte quente é o trabalho mais o que veio, o que ela ainda conseguiu tirar. Então, claro que é 100 mais 400 igual a 500 joules. Certo? Moleza, né, Tereza? Tranquilinho? Então, tranquilo. Enem, domingo, hein? Tá chegando. Gatilho, não fala, não vamos falar. No Brasil, o sistema de transporte depende do uso de combustíveis fósseis e de biomassa, cuja energia é convertida em movimento dos veículos. Para esses combustíveis, a transformação de energia química em energia mecânica acontece. 2 pontos. A. Na combustão, que gera gases quentes para mover o pistão do motor. Será? B. Nos eixos que transferem torque às rodas. Acho que não. Na ignição, quando a energia elétrica é convertida em trabalho. Não. A energia elétrica ali só solta faísca. Na exaustão, quando os gases quentes são expelidos para trás, pelo escapamento, né? Não também. Na carburação, com a difusão do combustível no ar. Difusão do combustível é quando aquela válvula abre lá e você espirra, manda ali para dentro da câmara do pistão, para dentro do cilindro, a mistura de ar combustível, né? Onde é que acontece? Presta atenção na pergunta. Onde é que acontece a transformação de energia química em mecânica? A energia química é liberada quando eu queimo o gás. E esse gás se expande depois da queima, porque ele vai receber uma grande quantidade de calor, ele vai se expandir e vai gerar movimento. Então, qual que é a resposta certa? É a letra A, sim. A de amor. Beleza? E para a gente finalizar, exercício da Federal Santa Maria, né, Rio Grande do Sul. Um condicionador de ar, ou ar-condicionado, entenda-se, né, é uma máquina frigorífica, um refrigerador, funcionando no verão, durante certo intervalo de tempo, consome 1.600 calorias de energia elétrica, retira certa quantidade de energia do ambiente
que está sendo climatizado e rejeita 2.400 calorias para o exterior. A eficiência desse condicionador de ar é... Bom, primeiro a gente precisa entender o que são essas coisas que estão aí, né? Veja, quando eu falo que ele consome 1.600 calorias de energia elétrica, o que é isso? Isso aqui é a grande chave do exercício. O que é isso? É o calor tirado da fonte quente? Da fonte fria? Não. É o calor rejeitado para a fonte quente? Não. O que é isso? É o trabalho. Esse cara é o trabalho. A energia que ele consome é o trabalho do motor que ele precisa para tirar calor, né? No caso dos refrigeradores, em geral, é o compressor, né? O motor é o compressor. Ficar comprimindo ali o gás. Tá? Então, o grande lance desse exercício é você conseguir identificar que esse cara é o trabalho. 1.600 calorias. Retira certa quantidade de energia do ambiente que está sendo climatizado e rejeita ou despeja 2.400 calorias para o exterior. Então, esse 2.400 é o calor que vai ser rejeitado, despejado, cedido para a fonte quente. 2.400. Tá bom? Então, ele pergunta o quê? Qual é a eficiência desse condicionador de ar, ou desse refrigerador aí? Eficiência é calor tirado da fonte fria por trabalho, né? Em geral, o que os alunos vão fazer, vão pegar esses dois números aí e dividir um pelo outro, né? Mas calma, cara. A gente tem que respeitar as grandezas. Eficiência é calor da fonte fria por trabalho, e não calor rejeitado para a fonte quente dividido por trabalho. Então, não se afobe para fazer a conta, para dividir, para multiplicar. Preste bem atenção o que é cada uma das coisas. Tá bom? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, antes de calcular a eficiência, eu vou ter que calcular qual é o calor que foi tirado da fonte fria. Tá? Mas isso é também bem simples, como tudo aqui, né? É bem simples de fazer. Calculando o QF. Né? Então, se a gente pegar a ideia do trabalho, o trabalho é igual ao calor que vai para a fonte fria, menos o calor que foi tirado da fonte quente. Se eu quiser calcular quem é esse cara, eu posso passar ele para cá, ele vem somando, posso passar o trabalho para lá, que ele vai subtraindo. Vocês concordam comigo? QF vai ficar QQ menos trabalho. Se eu descontar da energia total que foi rejeitada a parte que corresponde ao trabalho, a outra parte corresponde a quem? A energia que foi tirada da fonte fria, certo? Não é? Então, esse QQ, é a energia rejeitada no final, ele é composto de duas partes. O meu trabalho, a outra é a energia tirada da fonte fria. Não tem mistério, não tem segredo nenhum. Tá? Então, claro, a equação é essa mesmo que a gente precisa. Então, vamos lá, vamos calcular. Calor da fonte fria, que é tirado da fonte fria, foi despejado um total de 2.400, sendo que o trabalho era 1.600. Qual é o calor extraído da fonte fria? 800 joules. Pergunta, era isso que pediu o exercício? Não. O exercício perguntava qual é a eficiência desse refrigerador. Então, agora eu posso calcular a eficiência. Calculando a eficiência. Calculando a eficiência. Eficiência
Eficiência é o calor extraído da fonte fria por trabalho. Né? Quanto que ele consegue tirar da... Bom, então vai ficar assim. 800 dividido por 1.600, tudo em caloria aqui, né? Aqui eu coloquei joule, né? Vocês me perdoem. Não é joule. Isso aqui é caloria, tá? Aqui o exercício deu tudo em caloria, então aqui é cal. Claro, né, gente? Vai ficar 8 por 16, 8 é metade de 16, é claro que isso aí dá 0,5, é a eficiência dele, ou eficiência de 50%. Certo, gente?